Bom dia pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel e eu estou aqui para ensinar História Geral da Pré-História à Idade Contemporânea aos dias atuais. Bom, na última aula a gente terminou de ver as principais características que levaram ao surgimento das grandes civilizações, como o surgimento das hierarquias e status sociais, a criação de artefatos, a escrita para organizar uma população que estava crescendo devido à origem no período neolítico da agricultura, o surgimento posteriormente de código de leis, entre outras principais características que envolvem o processo civilizatório. E hoje vamos entrar de fato nas primeiras culturas já estabelecidas ou que estavam começando a se estabelecer na Mesopotâmia e posteriormente também falaremos sobre o Egito. Lembrando que esse processo civilizatório começou no próprio período neolítico e que foi aproximadamente de 9000 a.C. até 4300 a.C. E as primeiras culturas surgiram no que chamamos de crescente fértil, devido às condições climáticas favoráveis que aceleraram o crescimento da população e, consequentemente, a criação de aspectos civilizatórios como chefaturas, escritas, hierarquias, cidades-estados, que são todos aspectos citados na aula anterior e discutidos também. Os sumérios, uma das primeiras grandes civilizações, por exemplo, que cresceram no sul da Mesopotâmia, foi uma das primeiras culturas dominantes da Mesopotâmia até o momento. Os sumérios eram civilizações organizadas em várias cidades-estado, então digamos que cada cidade-estado tinha um nome e cada cidade-estado era leal a um determinado governante, a um determinado rei. Lembrando a definição de cidade-estado, né? Que são várias cidades que formam uma única unidade que chamamos de estado. E essas cidadezinhas são leais a um único rei. E esse rei se dava da liderança, como já discutimos, através de status social, que posteriormente também se fortaleceu através da religião, onde os sacerdotes faziam um papel muito importante em relação à liderança dos reis, já que esses reis passaram a ser conceito de liderança divina, pois os sacerdotes pregavam que esse rei só estava ali através de uma escolha divina, dado por um Deus. Cada cidade tinha sua própria divindade e costumes, né? Na própria Suméria, não era apenas um único Deus, eram vários tipos de deuses, onde cada cidade-estado tinha suas próprias divindades e costumes, e as próprias divindades também tinham sua própria rede de hierarquia. A religião era muito influente na Suméria, tá? Que outras partes do mundo, até o momento. Pois era uma terra de grandes inundações devido ao rio Tigres e Eufrates, ventos, pragas, eram fenômenos naturais que, através desses fenômenos que eles não compreendiam, eles voltavam essas explicações para explicações divinas, para esses fenômenos naturais. Por isso, os primeiros reis dessas sociedades foram, na maioria, também sacerdotes. Os reis eram considerados sacerdotes também pela comunidade. E o comércio também, aos poucos, foi começando a surgir dentro dessas comunidades, onde os templos, que consequentemente eram construídos para a adoração de deuses, eram usados para a coleta de excedentes de alimentos ou artefatos, que ou eram distribuídos para a própria população ou eram utilizados para comércio. O excedente já era utilizado para comércio. E os sumérios faziam comércio com regiões bem distantes já, como Afeganistão e a Índia, dos dias atuais, estabelecendo laços comerciais entre eles. E o primeiro período realmente de dinastia foi entre aí 3000 a 2300 a.C., onde até então, como já havíamos falado, as sociedades estavam começando a se estabelecer, já havia sido inventado a escrita, onde as sociedades aí já estavam começando a se solidificar mais, os conceitos civilizatórios
já estavam em vigor, como cidades-estado, escrita, a própria religião, a hierarquia, reis, o próprio comércio já estava começando a surgir aos poucos devido ao excedente de artefatos e alimentos. E durante o início desse período dinástico, a Suméria entrou numa fase bem turbulenta, pois à medida que as cidades-estados, na verdade, cresciam, conflitos por território começavam também a crescer e as guerras começaram a eclodir. Nessa época, as primeiras guerras por território começaram a entrar em vigor. E as cidades já se defendiam com grandes muralhas e armas de bronze. Lembrando que no período neolítico já eles já fundiam os metais, né? Lembrando que primeiro foi utilizado para fazer artefatos como objetos de cerâmica para armazenar alimentos e posteriormente foi utilizado para derreter metais e fazer armas. E lembrem que eu falei sobre o desenvolvimento da agricultura, que apenas essa característica permite o desenvolvimento de outros aspectos, outras características por si só, entrando aí em uma rede de processos e desenvolvimentos. Então, as guerras também possibilitaram vários tipos de características, como os próprios escribas, que antes apenas registravam a burocracia interna da comunidade, como transações comerciais, códigos e leis, entre outras coisas, começaram também a realizar poesias, glorificando as atividades da guerra. As próprias artes, elas retratavam governantes, reis, pisoteando em seus inimigos. Os primeiros escravos foram registrados nessa época, o que é muito importante se ter em mente, né? Os primeiros escravos sendo registrados nessa época provavelmente eram prisioneiros de guerra. E conforme as guerras aconteciam, os reis não só dependiam de sacerdotes, né, para impor sua governança internamente, como já falamos, mas de seu exército para manter a ordem interna, obviamente, e externa agora, devido aos inimigos tentando invadir o território. Então, o próprio conceito também de exército, que antes era apenas como para manter a ordem da comunidade, agora estava sendo usado para expansões territoriais. Então, o conceito de exército também estava começando a se expandir. E nesse período, cidades-estados da Suméria entravam e saíam da dominância. Uma das cidades-estado mais famosas foi Uruk, com o possível rei Gilgamesh, eu creio que é assim que se pronuncia o nome, que mais tarde foi tema literário do primeiro épico lendário do mundo, que é ditado como um parte Deus, parte homem, que vai em busca da vida eterna. Isso daí é um tema literário, possivelmente escrito por escribas, devido à guerra que influenciou a poesia e a literatura. E aí, com essa dominância das cidades-estado entrando e saindo de tempos em tempos, chegamos a um conceito que eu vou tratar a partir da próxima aula, que é o conceito de imperador, império. Quando uma cidade-estado era dominante entre outras cidades-estado, o rei dessa cidade-estado era considerado o imperador. O imperador, no caso, de toda a região. Quem dominava era considerado o imperador. E aí vamos entrar nas eras dos imperadores, que no caso eu vou discutir apenas na próxima aula. Bom, espero que vocês tenham gostado aí desse início da Idade Antiga, que foi o começo das guerras por território, através da expansão das cidades-estados. Bom, espero que vocês tenham gostado da aula. Se a aula ajudou de alguma forma vocês, se puderem deixar um like, eu ficaria muito feliz. Se puderem também deixar um comentário elogiando ou dando alguma sugestão para as aulas futuras, eu agradeço muito.
e nos vemos na próxima aula. Até mais e bons estudos!